É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga recebe a todos os presentes. Por compromissos inadiáveis, o presidente da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação, vereador Dr. Silnei José Vieira, não pôde estar presidindo essa audiência, passando a minha incumbência de presidi-la, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para presidir a audiência pública para discussão do projeto de lei que institui o Plano Diretor Municipal, a primeira das 3 audiências que deveremos realizar. Informo que acompanhará os trabalhos da audiência o técnico responsável da empresa City Planejamento Urbano Limitada, Dr. José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, especialista em urbanismo e doutor em planejamento urbano, consultor credenciado pelo Ministério das Cidades, membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Para compor a mesa deste evento, convido o vereador Gumercindo José Rossato Bernardi, vereador, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal e secretário da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação, que secretariará os trabalhos dessa audiência pública. Convido o vereador Dr. Djalma Antônio Sampaio, vereador da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Convido o vereador e presidente dessa casa, o Whindersson Pinheiro. Convido o vereador da Câmara Municipal, Áureo Rodrigues de Souza, o vereador Claudemir Rodrigues, convido o vereador Osias Soares de Oliveira, convido o vereador Walter Donizete Parra, convido o vereador Velcílio Luiz dos Reis, convido o Dr. José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto urbanista, convidado da Câmara para conduzir os trabalhos de discussão do plano diretor. Convido o senhor vice-prefeito municipal, Dr. Antônio Ismael Alves de Mira. E convido o assessor jurídico desta casa, Dr. Ricardo Tofi Jacó. Declaro aberto a presente audiência pública instalada para discussão do projeto de lei que institui o Plano Diretor de Ibitinga, que terá sua duração até às 22 horas. Peço a todos que fiquem em pé para que entoemos o hino nacional brasileiro. Crianças,
partir desse momento, nós passaremos a receber as emendas que, porventura, os senhores trouxeram, fruto do seminário que foi elaborado na manhã de ontem. Se algumas emendas já foram trazidas para esse plenário aqui, por favor, que apresente aqui a senhora secretária da Câmara. Eu quero dizer que é uma satisfação, um orgulho muito grande para essa casa aqui, e eu ressalto a participação do senhor presidente Wilson Pinheiro na condução dos nossos trabalhos, e o trabalho de elaboração do plano diretor. A partir do momento que recebemos aqui a peça para analisarmos, está sendo conduzida com bastante capacidade, com bastante garantia, e faço aqui também a ressalva a todos os senhores vereadores que estão se empenhando na condução desses trabalhos. Face à extensão do projeto que institui o plano diretor do município e por ter sido feita a apresentação da estrutura do referido junto ao seminário preparatório às audiências públicas realizadas na data de ontem pelo Dr. José Roberto Geraldini Júnior, bem como distribuído cópias aos presentes, a leitura do projeto fica dispensada, passando-se diretamente para a leitura das sugestões e emendas apresentadas ao projeto até o momento. Eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra ao Dr. José Roberto Geraldini Júnior, que a partir de agora conduzirá esta audiência. E para conhecimento de sua pessoa, eu peço ao senhor secretário, vereador do município, José Rossato Bernardi, que fará a leitura do seu currículo. Síntese da qualificação técnica e acadêmica do Dr. José Roberto Geraldini Júnior. Arquiteto e urbanista, especialista em urbanismo moderno e contemporâneo pela PUC Campinas, DESS em urbanismo pela Universidade da França, mestre em urbanismo pela PUC em Campinas, doutor em planejamento urbano pela Universidade de São Paulo. Experiência profissional, coordenador e membro de equipe de diversos planos diretores participativos de cidades de pequeno e médio porte. Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Professor universitário da graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na disciplina de Planejamento Urbano e Regional nas instituições Centro Universitário Barão de Mauá, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José do Rio Preto e Universidade de Franca. Consultor local do National Science dos Estados Unidos em pesquisa mundial sobre as causas e consequências da expansão urbana. Consultor credenciado pelo Ministério das Cidades e membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Responsável técnico da empresa CIT Planejamento Urbano Limitada. Presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, conselheiro federal, suplente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, membro titular do Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto. Eu quero registrar ainda que temos cópias completas do projeto do plano diretor. Alguém que tem necessidade poderá requisitar junto à Secretaria da Câmara. Então eu passo nesse momento para a condução dos trabalhos ao Dr. José Geraldini, que fará a condução dessa audiência pública. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, na figura do presidente dessa casa, saudar aqui nosso vice-prefeito municipal aqui presente, os demais colegas aqui, vereadores presentes, demais autoridades que compareceram nessa audiência. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar fazendo um breve relato do nosso processo até então e um histórico desse desenvolvimento dos planos diretores participativos municipais, tendo em vista que o público que nós temos hoje aqui, ele é um pouco diversificado, né? Ontem nós tivemos um público que participou do nosso seminário de capacitação, que aconteceu na manhã de ontem, mas eu vejo que temos aqui pessoas novas que não estiveram participando ontem,
inclusive registrada aqui pela leitura pelo vereador Robson. Então, para a gente poder entender um pouquinho o que aconteceu até agora e o nosso papel aqui. O plano diretor municipal participativo, ele é uma exigência governamental. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e também os municípios inseridos em regiões metropolitanas ou com características turísticas ou inseridos em regiões com algum empreendimento de significativo impacto, deverão ter os seus planos diretores municipais construídos. O que é um plano diretor municipal? Ele é uma lei, portanto, por isso estamos aqui nessa casa, que deverá ser aprovado pelo Legislativo para poder vigorar, né? E ele vai ordenar e organizar o desenvolvimento da cidade e de todo o município, da sua área urbana e da sua área rural. Na nossa Constituição de 1988, foi criado um capítulo específico para tratar das questões da política urbana. Esse capítulo, ele passou a ser regulamentado, principalmente seus artigos 182 e 183, pela Lei Federal 10.257 de 2001, que é muito conhecida como Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade regulamentou a nossa Constituição Federal e ele define essa necessidade de se ter esse plano diretor municipal que vai organizar, vai ordenar toda a cidade. Por isso que os senhoras e senhores poderão ver que ali à vossa esquerda há alguns mapas que também comporão a lei do plano diretor assim que aprovado. Então, os mapas são peças importantes que serão anexos, eles foram encaminhados pelo Executivo Municipal, eles serão anexos do plano diretor, do projeto, da lei do plano diretor. Então, esse plano diretor, ele é uma lei que passa a ser discutida por toda a sociedade civil organizada, toda a comunidade discute, faz as suas contribuições, elenca, destaca quais são os pontos de problemas identificados na cidade, quais são os potenciais, aquilo que a cidade pode se desenvolver, dentro de um processo de participação da sociedade que passa a ser uma exigência constitucional. Então, antigamente não funcionava assim, mas com o advento do Estatuto da Cidade, isso passa a ser uma exigência. Então, quem tem a obrigação de desenvolver e de construir o plano diretor municipal é o Executivo, ou seja, a Prefeitura Municipal tem por obrigatoriedade construir o seu plano diretor dentro de um processo de ampla discussão e depois de construído, encaminhar à Câmara Municipal para que os senhores vereadores aqui eleitos possam discutir esse plano e aprová-lo para que ele possa ser válido, como uma lei municipal e passar a vigorar e direcionar e ordenar a cidade por esse período mínimo de 10 anos, devendo também ser revisado no mínimo a cada 5 anos. Então, essa é o papel, é para isso que serve o plano diretor, e nós fizemos uma distribuição, acredito que todos puderam receber uma cartilha que fala um pouquinho mais desse processo, detalha um pouco mais para que todos possam ter aí conhecimento. Bom, qual que é o estágio que nós estamos agora? O Legislativo recebeu esse projeto de lei do Plano Diretor Municipal recentemente e está iniciando agora o seu processo de discussão. Então, não poderia deixar de registrar, já fiz isso na capacitação realizada ontem, mas é importante destacar o papel que vem acontecendo aqui em Ibitinga por conta da manifestação e dessa organização feita pela Câmara. Então a Câmara resolveu fazer uma capacitação para poder
conhecer melhor e se aprofundar melhor, visando a construção de um excelente plano diretor que vai vigorar pelo menos por essa próxima década. Então, os senhores vereadores participaram de uma capacitação aqui ao longo de todo o dia de sábado, trabalharam arduamente aqui também ao longo da semana, fazendo a leitura de um material técnico que foi encaminhado, um guia para a implementação do plano diretor do Estatuto da Cidade, né, no plano diretor municipal, e nós estamos aqui trazendo a nossa contribuição através desse debate e dessa contribuição na organização desse processo e na orientação com relação a esse plano diretor. Então, nós tivemos essa capacitação no sábado, tivemos ontem um seminário que teve como objetivo apresentar os principais pontos a serem discutidos, capacitar a comunidade, a sociedade civil sobre o que é o plano diretor e, de certa forma, contribuir para que essas audiências que estão iniciando agora, né? Hoje nós estamos tendo a primeira, no dia 8 teremos uma segunda audiência e mais uma terceira audiência no dia 11. Eu queria destacar que não é em todo local, também não é em todo município que a gente observa essa disposição em se ampliar esse processo de participação da sociedade, que a priori já foi realizado pelo Executivo Municipal, né, antecedendo a construção do projeto de lei aqui recebido. Então, não é em todo município que a gente encontra o legislativo empenhado em ouvir a sociedade, em ouvir a comunidade, para poder qualificar ainda mais o seu debate e poder, de fato, aprovar uma lei que expressa os sentimentos e os desejos da comunidade local. Então, nesse sentido, ontem nós fizemos aqui uma apresentação de um vídeo, depois nós fizemos uma apresentação do processo histórico, do que é o plano diretor, de qual que é a inter-relação dele com as demais peças municipais e depois a estrutura do nosso plano, né? Ontem nós também ouvimos e recebemos diversas questões, fizemos aqui um momento bastante interessante de discussão, de resposta das questões que aqui chegaram, né, para a gente poder perceber melhor quais são as questões. E nessa audiência, nesse seminário de ontem, nós orientamos os participantes no sentido de que as contribuições que vierem, as manifestações que vierem provenientes dessas 3 audiências públicas que serão realizadas, iniciando por essa, sejam feitas a partir da preocupação com as questões territoriais. Ou seja, tudo aquilo que o município, através da sua comunidade, necessita, vai ter um rebatimento no plano diretor. Os tipos de uso, os tipos de ocupação do solo, os locais que nós podemos ocupar, onde não podemos ocupar, quais são as principais preocupações com relação aos equipamentos urbanos, né? As escolas, creches, postos de saúde, a ocupação em termos de densidade populacional, ou seja, quantos habitantes nós podemos ter em cada uma das regiões da cidade, em função da própria infraestrutura instalada. Então, tudo isso é uma orientação que seria importante, seria de grande valia para o legislativo que viessem contribuições no sentido de orientar, de sugerir adequações a esse projeto de lei ora em discussão, para que os senhores vereadores possam fazer o seu trabalho e fazer o melhor possível. Então, esse é o contexto que nós nos encontramos no momento, e nós estaremos então recebendo, né, essas contribuições. Há uma lista que já foi feita de munícipes interessados em se manifestar. Então, dado a necessidade, o grande interesse, né, e a necessidade da gente ouvir e eventualmente fazer alguma ponderação, alguma colocação ou manifestação, nós fizemos a sugestão de uma limitação de tempo, né, para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas
possível, e lembrar que nós teremos outras audiências, no dia 8 e no dia 11. Então, aqueles que estão chegando hoje aqui nessa audiência pela primeira vez, não tiveram ainda a oportunidade, não puderam participar no dia de ontem do seminário e porventura não tenham tido acesso ainda ao projeto de lei, podem retirar uma cópia desse projeto, fazer a sua leitura atenta, tranquila, né? Na sua casa, com toda tranquilidade, fazer suas anotações no sentido de poder contribuir para a construção desse projeto de lei, que é, de longe, a peça, a lei municipal das mais importantes. É ela que vai ordenar, vai organizar, vai minimizar os problemas da cidade ao longo dos próximos anos. A cidade que nós queremos, que nós imaginamos, que visa melhorar a qualidade de vida de todos. Importante ressaltar que o plano diretor não vai resolver os problemas de imediato. Então, ele é uma peça que contribui para um processo de planejamento, né? Não é uma peça que vai resolver eventualmente alguma questão pontual ou isolada. E também é importante destacar para todos que esse momento de contribuição, de discussão, ele visa atender aos interesses coletivos. Essa discussão do plano diretor, atendendo às exigências constitucionais e legais do Estatuto da Cidade, ela orienta no sentido de que nós tenhamos a busca do cumprimento da função social da cidade, né? É um assunto que a gente já debateu bastante, já tratou bastante sobre ele aqui, mas aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso, também podem se aprofundar na leitura do Estatuto da Cidade, que ainda é tempo de fazer essa leitura, de conhecer um pouco mais do Estatuto, de saber quais são os instrumentos, as ferramentas que o Estatuto da Cidade traz para todos os cidadãos, para poder contribuir nessa discussão. Então, nós vamos passar adiante para esse processo Sim, nós estamos recebendo, né, as emendas estão sendo encaminhadas e logo em seguida abrir para as manifestações, sendo que nós vamos estar limitando esse tempo de fala para poder ouvir o maior número possível, né, de munícipes, e lembrando que as manifestações elas devem ser direcionadas para as questões coletivas de interesse de toda a comunidade. Então, por favor, que a gente possa buscar deixar as questões particulares, as questões de interesse de cada um de lado, porque o que nós visamos construir, assim como está preconizado na Constituição Federal, é o plano diretor para o interesse do coletivo, ou seja, de toda a cidade. Então é esse o objetivo, é esse o objeto da nossa atuação, da nossa discussão aqui. Então que todos possam, ao fazer as suas manifestações, suas colocações, voltar para os interesses aí gerais da cidade, ainda que com um enfoque em determinado objeto, né? Nós vamos estar falando de infraestrutura, de utilização do solo, ocupação do solo, parcelamento, de educação, saúde. Então que a gente possa ter esse foco voltado para o geral. Ok? Então, o senhor vereador Robson, por favor. Eu solicito ao vereador Gumercindo, secretário dessa audiência pública, que faça a leitura das propostas já apresentadas. A primeira emenda remetida a esse legislativo foi pela Prefeitura Municipal, e no artigo 3º, os senhores devem ter o plano diretor já em mãos. Então, no artigo 3º, os incisos 1, 2 e 6 passam a ter a seguinte redação: artigo 3º, deverão ser objeto de lei, no prazo máximo de 12 meses,
após a implantação desta, as seguintes leis. Primeiro, o Plano Diretor da Política de Desenvolvimento Rural. Segundo, Lei do Uso e Ocupação do Solo. Terceiro, Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Quarto, Código de Obras. Quinto, Lei dos Instrumentos. Sexto, Plano de Mobilidade Urbana. Ao parágrafo único do artigo 3º fica acrescentada a letra D, com a seguinte redação: sejam submetidas à apreciação do Conselho da Cidade, que definirá regras para a implantação. No capítulo 3º das definições, ao artigo 10, ficam acrescentados os incisos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Inciso 23, zona de interesse social, zona onde serão concentrados esforços de investimentos em equipamentos urbanos, habitação e melhoria da qualidade de vida. 19, zona industrial, distritos industriais e zona de implantação de indústrias, onde há concentração de ruídos e poluição sonora e maior volume de tráfego de veículos pesados. Inciso 20, zona urbanizada, bairros que concentram equipamentos urbanos e ocupação razoável, com qualidade de vida. Inciso 21, zona consolidada, região central e bairros mais antigos, com densidade desejável, comércio instalado, equipamentos urbanos, transporte e qualidade de vida. Inciso 22, zona de ocupação prioritária, locais onde deverá ser incentivada a ocupação de maneira sustentável para suprimir os vazios existentes. Inciso 23, zona de proteção ambiental, áreas ambientalmente frágeis ou com restrição de ocupação devido à legislação e às características. Inciso 24, zona de ocupação especial, área de entorno do aeroporto, onde a ocupação depende de aprovação junto ao COMAR, Comando Aéreo Regional. Inciso 25, faixa de ocupação controlada, onde a ocupação dependerá de critérios determinados em lei de uso e ocupação do solo. No capítulo 1º, Política de Desenvolvimento Econômico, seção 1, Sistema Produtivo, no artigo 14, os incisos 7º e 17º passarão a ter as seguintes redações. O 7º, focar esforços junto aos órgãos estaduais para a regulamentação da área de proteção ambiental. E o inciso 17º, elaboração de estudos sobre o impacto ambiental para a instalação de extensas áreas de monoculturas, visando manter a diversidade da produção rural. Na seção 2, no artigo 15, os incisos 1, 2 e 7 e letras A e C do inciso 7º passam a ter as seguintes redações. Inciso 1º, programas de incentivo ao fomento produtivo local, tanto no setor industrial quanto no de serviços, especialmente no que concerne ao APL. Inciso 2, programas comunitários com a integração a outros programas municipais de geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida, incluindo cursos de capacitação e qualificação profissional. Inciso 7, programa de qualificação da mão de obra local, incluindo letra A, ampliação da oferta de cursos de capacitação profissional para a população de baixa renda, especialmente os cursos municipais de geração de renda e cursos profissionalizante municipal de mecânica. Letra C, ampliação dos cursos na área técnica profissionalizante e cursos de nível superior, inclusive a Escola Técnica do Centro Paula Souza. No capítulo 2, Proteção Ambiental, no artigo 16, os incisos 2 e 3 passam a ter as seguintes redações. Inciso 2, patrimônio histórico, cultural e social.
E no inciso 3, Sistema Municipal de Saneamento e Infraestrutura. Ao artigo 19 ficam acrescentados os incisos 6 e 7, que diz a respeito de 1. Abastecimento de água, 2. Esgotamento e tratamento de efluentes sanitários, 3. Drenagem das águas pluviais, 4. Gestão integrada de resíduos sólidos, 5. Controle da poluição ambiental, 6. Rede viária e sistema de transporte e 7. Equipamentos públicos. Ao artigo 20 fica alterada a letra D do inciso 4. Inciso 4. Recuperação e adequação de áreas ambientalmente frágeis e de preservação permanente, especialmente, altera a letra D, que diz o seguinte: em costas com declividade superior a 30%. No capítulo 3, ordenamento do solo, ao artigo 25, ficam acrescentados os incisos 8 e 9. O inciso 8 diz respeito a pontos de táxi e de mototáxi. E o inciso 9 diz respeito à ciclovia. O artigo 27 passa a ter a seguinte redação. Artigo 27. A aplicação das diretrizes específicas para a infraestrutura física do sistema viário urbano será feita mediante a definição das larguras mínimas das faixas de rolamento do sistema viário e das calçadas, de acordo com a hierarquização a ser prevista pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. O artigo 28 teve alterado o inciso 7º da seguinte forma: estudos de implantação de rotas para ônibus de turismo, visando a organização do trânsito nas vias centrais e implantação de ciclovias. Seção 2, parcelamento, uso e ocupação do solo. O artigo 30 teve alterado o inciso 1 e o parágrafo único, assim modificados. Artigo 30. As diretrizes previstas para o uso e ocupação do solo serão implementadas mediante 1. Adoção do zoneamento municipal detalhado em lei de maneira não restritiva, preservando as características existentes. E o parágrafo único: os incisos acima serão regularizados através de legislação específica, objeto de lei, que deverá ser apresentada em no máximo 12 meses após a entrada em vigor do plano diretor. Na seção 3, divisão territorial, o artigo 34 passa a ter a seguinte redação, com o acréscimo dos incisos 1 a 8º. Artigo 34. A macrozona urbana será dividida em zonas ou faixas específicas, conforme mapa em anexo, com as características assim detalhadas. 1. Zona de interesse social. Bairros com maior número de moradias ocupadas por população de baixa renda, onde deverão ser concentrados esforços de investimentos em equipamentos urbanos, habitação e melhoria da qualidade de vida. 2. Zona industrial. Distritos industriais e áreas de implantação de indústrias, onde há maior ocorrência de ruídos e poluição sonora e concentração de tráfego de veículos pesados. 3. Zona urbanizada. Bairros que concentram equipamentos urbanos e ocupação razoável, dotados de infraestrutura básica, rede de comércio e empresas e serviços para atendimento das necessidades locais e que proporcionam qualidade de vida à população residente. 4. Zona consolidada. Região central e bairros mais antigos com densidade desejável, comércio e rede de serviços instalada, equipamentos urbanos, transporte, diversificação de atividades e atendimento adequado às necessidades da população.
Nesta zona serão prioritariamente aplicados os instrumentos da política urbana. 5. Zona de ocupação prioritária. Área com razoável instalação de serviços e comércio, alguns equipamentos urbanos e grande número de lotes vazios. Nesses locais deverá ser incentivada a ocupação de maneira sustentável para suprimir os vazios existentes. Nesta zona serão aplicados os instrumentos da política urbana. 6. Zona de proteção ambiental. Áreas ambientalmente frágeis ou com restrição de ocupação devido à legislação estadual e federal vigente e às características de abrangência. 7. Zona de ocupação especial. Área de entorno do aeroporto, onde a ocupação depende de aprovação junto ao COMAR, Comando Aéreo Regional. 8. Faixa de ocupação controlada. Área onde a ocupação dependerá de critérios determinados em lei de uso e ocupação do solo. Artigo 35 passa a ter a seguinte redação: a constituição uniforme do solo e sua pouca declividade indicaram a criação de uma única macrozona rural. Subseção 1. Áreas não urbanizáveis. O artigo 38 passa a ter a seguinte redação: não são urbanizáveis as áreas delimitadas no mapa como zona de proteção ambiental e zona de ocupação especial. Fica excluído o artigo 40. Capítulo 4. Função social da propriedade urbana. Seção 2. Estudos prévios. Ao artigo 44 fica acrescentado o parágrafo 3º, que diz o seguinte: os estudos prévios deverão atender aos critérios mínimos estabelecidos pelo estudo da cidade. Seção 3. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O artigo 45 passa a ter a seguinte redação: nas áreas situadas na macrozona urbana, será exigido do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento mediante parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, especialmente na zona consolidada e zona de ocupação prioritária, dentro dos critérios estabelecidos em legislação específica. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Ao artigo 82 ficam acrescentados os incisos 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Mapa de zoneamento urbano. 3. Mapa do distrito de Cambaratiba. 4. Mapa de diagnóstico da realidade urbana. 5. Mapa do município. E 6. Mapa de identificação das nascentes, Varjão e Pantaninho. O artigo 85 passa a ter a seguinte redação: o procedimento administrativo para a implantação dos instrumentos da política urbana previstos nos artigos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 desta lei será regulamentado por ato do Poder Executivo, que estabelecerá, de conformidade com a Lei de Uso do Solo, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Código de Obras, os parâmetros e os critérios de aplicabilidade destes instrumentos. Atenciosamente assina Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal, e em anexo as atas de audiência pública realizada pelo Poder Executivo. Nós recebemos também um projeto de sugestão do Sindicato Rural no que diz respeito ao plano diretor da Política de Desenvolvimento Rural. Vai ficar à disposição dos senhores na secretaria desta casa para quem realmente necessitar. Recebemos também
do senhor José Luiz Martinelli Aranas algumas sugestões dentro do plano diretor de Ibitinga. No artigo 1º, uma emenda modificativa e que diz respeito a esta lei institui o plano diretor do município da Estância Turística de Ibitinga e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. No artigo 1º também, uma outra emenda modificativa no parágrafo único diz: entende-se por atendimento às funções sociais da cidade o uso racional e adequado da propriedade, o uso adequado dos recursos naturais e a preservação do ambiente, a observância às regulações das relações de mobilidade, infraestrutura instalada e relações de trabalho, e a utilização que favoreça o bem-estar dos proprietários e vizinhos em todo o município. A emenda número 3, no artigo 2º, é outra emenda modificativa, que diz o seguinte: artigo 2º, o plano diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento sustentável do município de Ibitinga, traça as regras da política urbanística, aprofundando as orientações quanto ao conceito de qualidade de vida, satisfação dos valores da dignidade da vida e da pessoa humana, e é aplicável a todo o território municipal e referência obrigatória para os agentes públicos e privados que atuam no município. Emenda número 4, também modificativa, no artigo 3º do título 1º, que fica com a seguinte redação: deverão ser objeto de lei ordinária no prazo máximo de 12 meses após a implantação desta as seguintes matérias que vêm na sequência dentro do artigo 3º do plano diretor apresentado pelo Executivo. A emenda número 5 diz respeito ao artigo 3º, também uma emenda modificativa, no parágrafo único. Letra A, com a seguinte redação: tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e rural e às ações de planejamento municipal. A emenda número 6, dentro do artigo 4º, é também uma emenda modificativa com a seguinte redação: o presente plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento do município de Ibitinga, devendo estar focalizados nos aspectos abaixo descritos. A emenda número 7 é uma emenda aditiva, está no artigo 4º do plano diretor original e diz o seguinte: artigo 4º, parágrafo inciso 5º, uso e ocupação do solo. A. Divisão territorial. B. Áreas não urbanizáveis e que podem ser urbanizáveis. C. Delimitação das áreas em que incidirá do direito de preempção e prazo de vigência. E letra D. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, objetivando diminuição de custos e oferta de lotes e unidades habitacionais. A emenda número 8 é uma emenda aditiva, está inserida no artigo 4º com a seguinte redação: o presente plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, devendo estar focalizados nos aspectos abaixo descritos. Primeiro, sistema produtivo. Segundo, meio ambiente. Terceiro, mobilidade urbana. Quarto, desenvolvimento social. Quinto, uso e ocupação do solo. Sexto, instrumentos de política urbana. Sétimo, sistema municipal de planejamento e gestão urbana. Oitavo, integração dos órgãos e entidades municipais. E nono,
Sistema de Informação para Gestão Territorial. E na sequência do artigo 4º, 10º, Instrumentos de Política Rural. Letra A, estudos prévios. Letra B, conscientização da população na preservação do meio ambiente. Letra C, conservação e melhoria das estradas municipais para escoamento de safra em parceria com a iniciativa privada. Letra D, fixação e delimitação de áreas urbanizáveis de indústria, comércio e de lazer. E letra E, cooperação técnica e financeira com a União, Estado, órgãos da administração pública ou com a iniciativa privada para a fixação da população na área rural, com aproveitamento do potencial do agronegócio. Emenda número 9, também uma emenda aditiva no artigo 6º. Inciso 9, que diz a seguinte redação: dar prioridade ao esgotamento e tratamento de efluentes sanitários. A emenda número 10 é uma emenda modificativa no artigo 10º. Para efeito de aplicação desta lei serão adotadas as seguintes definições. A modificação fica no inciso 6º. Parceria: acordo de trabalho entre a Prefeitura Municipal, órgãos da administração estadual ou federal, outras prefeituras, entes da sociedade organizada, entidades de gestão, fomento, pesquisa ou formação e demais organizações com o objetivo de alcançar um bem comum. No texto proposto, nesse artigo 10º, fica o seguinte: parceria: acordo de trabalho entre a Prefeitura Municipal, órgãos da administração estadual ou federal, outras prefeituras, Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, FEMIB, e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga, FAIB, entes da sociedade organizada, entidades de gestão, fomento, pesquisa ou formação e demais organizações com o objetivo de alcançar um bem comum. A emenda número 11, também modificativa no artigo 10º, inciso 9, diz respeito à APA, Área de Preservação Ambiental, instituída pela Lei Estadual 5.536, de 20 de janeiro de 1987, coincide com a área total do município e tem por objetivo assegurar a preservação das áreas de várzea e da área inundada do município, ainda não implantada e nem regulamentada. A emenda número 12 é uma emenda aditiva. No título 2, Desenvolvimento do Município e Política Urbana. Capítulo 3, Ordenamento do Solo. Artigo a definir, diz o seguinte a redação: nas áreas já ocupadas e, portanto, consolidadas, onde haja adensamento populacional ou com potencial para moradia ou lazer, assim compreendidas áreas urbanas ou de expansão urbana, o Poder Executivo Municipal obrigatoriamente empreenderá a sua regularização no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, sob a pena de improbidade administrativa. Um parágrafo diz: os ocupantes ou proprietários destas áreas, a qualquer título, suportarão proporcionalmente com os custos decorrentes da regularização. Outro parágrafo diz respeito a: o processo de regularização deverá contar com o consentimento dos ocupantes ou proprietários. Esse consentimento deverá ser, no mínimo, 80% dos ocupantes ou possuidores. E o outro parágrafo diz respeito ao Poder Executivo Municipal fica autorizado a editar normas regulamentadoras desta lei através de decreto,
a fim de viabilizar, no âmbito administrativo, a plena execução de regularização das áreas tratadas neste artigo e parágrafo. Essas sugestões são do José Luiz Martinelli Aranas, do 2º cartório de notas, e fica também à disposição dos senhores na secretaria desta Câmara Municipal. Nós abriremos agora a palavra para os pronunciamentos e vou retornar a palavra ao Dr. José Roberto Geraldini Júnior. Nós temos aqui uma lista prévia de inscrição e deveremos obedecê-la. Obrigado, vereador Robson. Nós vamos então solicitar que as pessoas que forem citadas, que manifestaram interesse em fazer uso da palavra, por favor, se dirijam àquele microfone. Nós vamos estar controlando o tempo, tendo em vista o grande número de pessoas inscritas para fazer as suas manifestações. A proposta é que nós tenhamos 3 minutos de uso da palavra para cada manifestante. Senhor José Geraldo, fala. Bom, primeiramente, boa noite, senhor Robson Pinheiro, presidente desta audiência pública, e demais vereadores. Boa noite a toda a plenária presente. Bom, em 3 minutos, obviamente, não dá para apontar as coisas que eu gostaria, né? Mas eu, rapidamente, então, tentaria dizer o seguinte. Na previsão da elaboração do plano diretor, está colocado lá na legislação que o objetivo é repensar o processo de desenvolvimento da cidade e que a elaboração deve ser um processo em que a população pensa e discute a cidade onde mora, trabalha e sonha, faz propostas para corrigir distorções existentes no desenvolvimento do município, definir qual a melhor função social de cada pedaço da cidade, considerando necessidades específicas, econômicas, culturais, ambientais e sociais, e que o plano diretor, estou pegando alguns pontos que me chamaram a atenção, deve ser um pacto territorial que de fato transforme a realidade das nossas cidades. Eu louvo aqui o esforço da Câmara, que eu diria na tentativa de salvar o plano diretor, porque efetivamente a proposta inicial dele, não, no meu ponto de vista, não passa de uma carta de boas intenções, né? Ela remete tudo para depois, e justamente aquilo que é a previsão de intensa participação da cidade não foi levado em consideração. Não estou aqui desmerecendo o esforço que talvez a prefeitura tenha feito, etc. E tal. Efetivamente, as audiências públicas, pelo menos 2 das quais eu tenho conhecimento, tiveram presentes 6 ou 7 pessoas, né? Então elas não são representativas. Mais do que isso, inúmeras áreas demandavam a participação de grupos específicos daqueles setores. A montagem de grupos de trabalhos que efetivamente se debruçassem sobre os dados, que realizassem um diagnóstico. Como é que nós vamos fazer proposta? Por exemplo, ser um diagnóstico específico de cada realidade. Então, em alguns pontos, agora parece que está se tentando corrigir, no caso da questão urbana. Mas na maioria deles não. Eu citaria, por exemplo, 2 coisas só para me manter dentro do tempo que me é cabível aqui. A própria FAIB, que é a Fundação Municipal, mantida com recurso público, que tem um quadro bastante capacitado, que poderia ter sido envolvido para discutir questão educacional, questão ambiental, questão turística, e não foi, né? Foi realizada uma audiência pública em outra faculdade, na FACEP, e na FAIB não foi efetivamente envolvida. Então, como é que nós vamos discutir, de fato, quais são os projetos na área de desenvolvimento cultural, educacional e tal, se os atores efetivamente não estão envolvidos, né? Na parte de educação, por exemplo, também tem uma série de indicações aqui que não passam daquilo que já existe em termos de educação.
Não tem novidade, não tem diagnóstico. Nós, como professores, nós nos deparamos hoje, no nível superior, com o maior problema é aquilo que a gente chama de analfabetismo funcional. E a maioria dos alunos que chegam por conta de uma educação extremamente deficitária embaixo tem dificuldade de ler um texto, de interpretar um texto, de produzir um texto. E nós temos que nos debater contra esse tipo de problema lá. Quer dizer, qual é a proposta que o plano diretor vai apontar do ponto de vista da educação para resolver esse problema na base? Quer dizer, o que é que está errado na educação na base? Não se trata de culpar esse, aquele governante, essa, aquela secretária, ou esse ou aquele professor. Quer dizer, vamos identificar o problema, porque o plano diretor não é desse ou daquele cidadão, é o plano diretor para a cidade, em todos os grupos e tal. Então, mas isso precisa ser diagnosticado honestamente para apontar de fato as soluções, né? Então, eu acho que, entre outras coisas, eu ficaria por aqui, só finalizando que, quando eu digo que é no máximo uma boa carta de intenções, porque, embora diga que vai fazer, tem plano disso, tem programa daquilo e tal, efetivamente não diz quais são os programas, quais são as prioridades e quais são as metas. Então, efetivamente, é só uma boa carta de intenção. Eu espero e parabenizo mais uma vez a Câmara por essa tentativa, porque, efetivamente, talvez consiga salvar alguma coisa e, pelo menos, delinear melhor algumas coisas que estão aqui, né? Porque, senão, ela vai ser remetida para o futuro, e aí, aquilo que era o centro do plano diretor, que é a participação efetiva de grande parte da população, vai ficar na mão de algumas poucas pessoas para elaborar e para aprovar depois. Obrigado. Obrigado, professor José Geraldo. Agradecemos a sua manifestação. Gostaríamos de ressaltar e lembrar a todos que nós ainda teremos mais 2 audiências públicas. Essas manifestações ainda poderão vir através de emendas que a Câmara estará recebendo ao longo dos próximos dias para contribuir ainda para esse processo. A próxima pessoa inscrita é o senhor Fernando Figueiredo Faíno. Boa noite a todos, boa noite, presidente da Câmara, boa noite, senhor Rinaldini. Gostaria de aqui, primeiramente, me colocar como professor também da FARIB, correto, ministro da disciplina de planejamento urbano, planejamento turístico. Tenho alguma experiência também no plano diretor, participo do plano diretor de Jaú, de cidade, junto com a equipe da FUPAM, da USP, com o professor Jorge Nuhain. E dentro da minha disciplina, planejamento urbano, planejamento turístico e planejamento urbano, a gente se depara com essa questão do plano diretor também. Quando veio ao meu conhecimento que Ibitim estava fazendo o plano diretor, logo me interessei de pronto para estar participando. Algumas dificuldades de informações, tanto na prefeitura quanto na faculdade, impediu que uma participação dentro efetiva do plano diretor. Mas, mesmo assim, junto com o senhor Mira, tivemos, foi Vila Isolina, isso, né? Vila Isolina, participando ainda de uma reunião do plano diretor, que aí tivemos conhecimento de alguns aspectos sobre qual o processo estava sendo feito, como estava sendo feito o plano diretor de Ibitim. A questão que me remete é que eu não consigo fazer uma análise da redação final do plano diretor sem a publicação de um diagnóstico do plano diretor. Então, o que eu pediria de antemão já seria o diagnóstico do plano diretor, né, para que eu possa aí sim entender quais são as intenções do plano diretor. Sem diagnóstico do plano diretor fica inviável qualquer tipo de análise que eu possa fazer, mesmo olhando para o plano diretor e vendo dentro do plano diretor algumas brechas que ainda faltam ser completadas, e espero que essas audiências se remetam a essas brechas, como as apontadas pela resolução 34/2010
34 do Conselho das Cidades, né, que aponta algumas estruturas mínimas para o plano diretor, e dentro delas, algumas não estão contempladas pelo plano diretor de Ibitinga, correto? Outra questão que eu vejo, mas já até abordada pelo colega professor José Geraldo, foi justamente a FAIB, um órgão municipal, estar fora do processo, correto? Esse talvez seja aí um motivo, talvez, para que nós, mais uma vez, estamos nos colocando à disposição, agora no Legislativo, como estivemos no Executivo, para qualquer tipo de estudo que nós temos na nossa faculdade, análise ou dados que, por enquanto, não vejo que foram consultados, correto? Dizer aqui qual é a emenda que eu vou colocar no plano diretor de Ibitinga, por enquanto é inviável sem a análise anterior do plano, diagnóstico do plano em minhas mãos. Mas se ainda ficar alguma coisa para auxílio, diria que dê uma olhada na resolução 34 do Conselho das Cidades, ver se o plano diretor está cumprindo as exigências mínimas dele. Obrigado, professor Fernando. Só fazer uma colocação, queria destacar que as resoluções do Conselho das Cidades todas são consultadas, e os senhores vereadores todos, dentro de um processo de capacitação, têm pleno conhecimento das resoluções atuais que consideram e que regulamentam os processos de construção de planos diretores municipais participativos. Nós temos ainda inscritos Dr. Dirceu Jorge Nogueira. Boa noite. Excelentíssimo doutor Geraldini, excelentíssimo senhor doutor presidente da Câmara, excelentíssimo presidente hoje da audiência pública, senhor vice-prefeito municipal, senhores vereadores, senhores empresários, senhores cidadãos e representantes das entidades aqui de Ibitinga. Bom, eu sou morador aqui há 24 anos e posso me considerar já um cidadão ibitinguense. E eu queria fazer apenas alguns esclarecimentos a respeito da emenda, proposta de emenda do Aranás, Zé Luiz Aranás, a número 12. Porque ela foi bem oportuna e eu gostaria de dizer alguma coisa a respeito desses cidadãos que ocupam a região rural de Ibitinga e marginália da grande represa. Esse pessoal, esses cidadãos, que acredito eu que sejam hoje em número de 4 a 5 mil, talvez um pouco mais, porque o número de propriedades se aproxima de 1000, mas nós devemos multiplicar isso por 4 ou 5, mais os visitantes constantes dessas propriedades. Eu acredito que dê aí de 10 a 20% do eleitorado de Ibitinga. Esses cidadãos, quando adquiriram suas propriedades e edificaram suas casas, residências, casas de campo, não foram orientados, não tiveram acesso à legislação da época e, aliás, não havia nenhuma legislação proibitiva. E hoje são ameaçados com processos, parece-me que não há assim um grande interesse em defender as suas situações, porque a única lei reguladora da margem de represa, de rios, era a Lei 4.771 de 65, Código Florestal. E no artigo 2º desta lei,
letra A, ficaram estabelecidas as medidas das margens dos rios, áreas de preservação permanente. Mas, nas represas, encostas, cumes, aclividades ou declividades acima de 45%, o legislador ou se esqueceu ou não deu importância, porque na época nós não tínhamos usinas hidrelétricas, ou se tinha uma ou duas no Brasil. Então não deram importância. Logo, a margem das represas, a área de preservação ambiental, não está regulada pela lei. A lei não estabeleceu margem. Eu desafio qualquer cidadão a me dizer em que lei está estabelecida a margem, a área de preservação ambiental, em metragem, no entorno das represas, quer dizer, dos reservatórios artificiais. Eu desafio. Alguém vai dizer para mim, está na resolução número 4 de 85, de novembro de 85. Está na resolução 302 de 2002. Perfeito. Resolução. O que eu sei, resolução é ato administrativo. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º, diz que o cidadão só é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei, e não de ato administrativo. E, aliás, o cidadão nem conhecimento disso tinha na época. Senão ele nem faria muitas construções, até faraônicas. Hoje, a destruição disso tudo causaria um prejuízo para o meio ambiente muito, mas muito grande. Aliás, a permanência da atual situação, que deve ser regulada por lei, já que não tem lei para regular isso até hoje, e o município, pelo artigo 30 da Constituição Federal, pode legislar de maneira suplementar, inclusive em meio ambiente, porque o artigo 30 diz que o município poderá legislar em assunto de seu interesse, em matéria federal, estadual, etc, etc. Ele pode legislar, desde que não conflite com lei federal ou lei estadual. E não estaria conflitando, porque não tem. Se nós tirarmos hoje fotografias aéreas desta área marginada aí das represas, nós vamos verificar que tudo foi muito bem arborizado. Nós estamos hoje com uma vegetação densa, coisa que não tinha, era só pasto. Era só plantação de algodão, plantação de milho e bebedouro de gado. Então, há que se socorrer este pessoal. Não estou falando em nome próprio, eu não sou réu no processo. Nem neste processo aí, na ação popular, não sou réu no processo. Mas os senhores poderiam ter uma atenção maior para essa questão. É de 10% a 20% do eleitorado que está sendo prejudicado e que eu não vejo nada em socorro deles, quando sequer existe uma legislação que nós podemos dizer está sendo burlada. Usam essa frase, burla a legislação. Que legislação? Não tem. Resolução CONAMO, digo para quem quiser, para o diretor em São Carlos, para quem quiser ouvir, não é lei. E o artigo 5º da Constituição me dá esse direito. E o artigo 3º da Lei 4.771, que começa a falar em CONAMA, não dá poderes legislativos ao CONAMA. CONAMA, como órgão administrativo, não pode legislar, restringir direitos. Quando muito, ele pode regulamentar um direito, estabelecer caminhos, mas não restringir. Por isso, essa emenda do Zé Luiz, a proposta de emenda é bem oportuna. Eu pediria aos senhores que tivessem uma atenção redobrada para isso, porque a parcela da população atingida é muito grande. Muito obrigado. Obrigado pelas manifestações, doutor Disseu. Vamos passar agora a convidar o senhor José Francisco Pinto, posto fiscal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimo senhor vice-prefeito, demais vereadores e doutor Geraldino, Padé. Eu sou chefe do posto fiscal daqui de Bitinga
há exatamente hoje 4 meses. Então, sou novato na cidade, mas me considero também de outras experiências aqui, que eu vim substituir outros colegas e estou numa entreajuda. Digo isso porque em minha cidade, Américo Brasiliense, uma cidade de 34 mil habitantes, sou representante popular, porque lá há 5 anos eu também já participo de orçamento participativo da cidade. E até no sentido de colaboração que tiver no meu alcance, estou à disposição. Em relação ao posto fiscal, o que pode ser ajudado? Nós temos um site www.fazenda.sp.gov.br para consultas. Temos também um portal recente que é o do PGD, que é o Projeto Gerador de Dados junto à Receita Federal, que é muito importante. Senhas a contabilistas, senhas a advogados, é à nossa disposição aos profissionais dessa área. Temos também nesses sites, e independente também disso, aos contabilistas que fazem uso, as informações sobre arrecadação de DIPAM, percentual do índice de participação dos municípios, arrecadação do ICMS, IPVA e TCMD, legislação sobre cadastro das empresas, comércio, indústria e produtores rurais, benefícios e incentivos fiscais como crédito acumulado, regimes especiais a produtores rurais, aquisição de máquinas, implementos agrícolas, enfim. 4 meses de labuta aqui, mas já estou me sentindo assim em casa, graças a Deus. Quero destacar que lá no nosso projeto gerador, que é acesso a também tanto o legislativo como o executivo, se tiver necessidade por telefone, também estou à disposição, 3342-2121. Agora, quero lembrar que sobre o plano diretor, lá em nossa cidade, há uma parceria com a Prefeitura de Araraquara, né? Profissionais que estão na entreajuda e que está sendo já a 3ª audiência pública, que eu também estou fazendo parte, e essa entreajuda eu acho que será bastante importante. Quero também, na fala dos companheiros anteriores aqui, dizer que lá nós temos as parcerias, porque lá recentemente está iniciando a FURP, uma fábrica de remédios populares. E isso é uma coisa que pode ocorrer em Ibitinga. Então, por que não pensar sobre essa questão empresarial de grande porte, né? Então, nós temos parcerias, nós temos a preocupação com a segurança, seja a guarda municipal, seja esses problemas que estão ocorrendo, a questão da violência. Tudo isso tem equipes, né, que em sintonia, veja bem, com as equipes do plano diretor, funcionários municipais e esses representantes populares, e principalmente a entreajuda da Câmara Municipal, tem dado resultado. Digo isso pela experiência de 5 anos em orçamento participativo. As 2 cidades, seja Araraquara e Américo Brasiliense, como outras cidades pequenas também da região, nós temos então tido muito sucesso nessas empreitadas, né? Agora, sem dúvida, o que falou-se aqui a respeito das faculdades, das escolas, está em tempo. Eu acredito que vocês irão para a 3ª audiência, ainda até outubro há tempo suficiente, e depois esse plano é por 10 anos e ele é mutável, né? Ele está de pleno sucesso, e eu espero que a minha colaboração, que desde já está aberta, venha a surtir frutos para vocês todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor José Francisco. Convidamos agora a palavra o senhor Osni Mendes Paes. Muito obrigado a excelentíssima mesa, aos vereadores, aos ouvintes do plenário. Algumas perguntas que eu ia mencionar já foram aqui colocadas, mas uma ainda que eu insisto em colocá-la é sobre também o Dr. Aranás colocou essa questão sobre a APA. A APA ainda não foi regulamentada e eu questiono esse plano diretor,
ele não fica somente nas boas intenções, igual o professor Geraldo falou, se não houver uma regulamentação da APA, porque muitas boas intenções que podem vir ser colocadas e executadas, talvez venham a ser barradas pela falta de regulamentação da APA, como projetos turísticos, que eu acho que é um campo que nós temos muito vasto aqui na nossa cidade. Então, fica só essa pergunta no momento. Obrigado, senhor Osni. A próxima pessoa inscrita é o senhor Luiz Fernando da Silva, Jardim Maria Luísa. Boa noite a todos, aos vereadores e ao vice-prefeito. Ao que o professor disse, isso aqui eu sei que não é dos vereadores, mas é muito menos que uma carta de boa intenção. Porque, na verdade, a gente quer saber como nós vamos corrigir as deficiências da cidade e como nós vamos evitar que daqui a 10 anos nós vamos tê-las. Nós temos problema de abastecimento d'água. Aqui não diz como é que resolvemos hoje essa questão e daqui a 10 anos. A pavimentação, como é que vai ser as nossas escolas, o posto de saúde, como é que nós vamos corrigir ele hoje e como é que ele será daqui a 10 anos. E nós queremos saber quais são os projetos de lei dos senhores que estão aqui para fazer as leis. Nós temos que mostrar, nós temos problema de água, pavimentação, problema de saúde, problema de educação, e como é que os senhores farão projetos para corrigir hoje e que eles não aconteçam daqui a 10 anos, e não isso aqui. Como é que os senhores corrigirão esses problemas? Como é que os senhores farão com que esses problemas não aconteçam daqui a 10 anos? Como? Que dê o projeto de lei de vossas senhorias. Onde estão eles? Para nós lermos e dizer se está bom ou não. Como isso vai ser corrigido? Porque isso aqui nada é menos que nada. Pedir para nós vir aqui entregar um projeto de lei, vocês foram eleitos para isso. Que dê o projeto de lei de vossas senhorias sobre educação, abastecimento, tratamento de esgoto, escola, saúde, que dê. Tem um monte de papel confeccionado para advogado que não sabe quando, com que dinheiro, onde e por quê. O que nós estamos fazendo aqui? Isto e nada. Que dê vossas senhorias é que tem que apresentar os projetos de lei. Foram eleitos para isso. Então nós esperamos de vossas senhorias os projetos de cada um dos senhores. O prefeito não é legislador. Legislador é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, quem aprova e desaprova. Há 5 anos nós temos problema de água na cidade inteira. Não se fala em água aqui. A única palavra de água aqui é para economizar água, que nós não temos. Nós somos cercados por 8 rios. Temos insuficiência de poço artesiano, uma água de péssima qualidade. E o posto de saúde ainda proibiu os postos artesianos de fornecerem à população, sendo que ainda tem uma lei que obriga a eles cederem essa água e ninguém tomou nenhuma atitude. Agora, isso aqui é vergonhoso. Está assim mesmo. Senhor Luiz Fernando, obrigado pelas manifestações. Eu gostaria somente de ressaltar que esse é um momento em que nós estamos aqui num processo de audiência pública para ouvir as manifestações sobre um projeto de lei que foi construído pelo poder público municipal, pelo executivo, né? Dentro do processo de organização colocado pelo Ministério das Cidades, através do que
está definido na nossa Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo nosso Estatuto da Cidade, se faz, e depois também regulamentado pelas resoluções do Conselho Nacional das Cidades, como já citado por alguns munícipes. É necessário que se faça esse processo de discussão, e agora nós estamos analisando um projeto de lei que, por obrigação do Executivo, foi encaminhado a essa casa. Então, somente para a gente ter clareza de que este não é um projeto de lei construído pelo Legislativo. O Legislativo passa a discutir o projeto de lei após o recebimento do Executivo, que é exatamente o que estamos fazendo agora. Então, essas audiências públicas têm por objetivo ouvir para que se possa aperfeiçoar e trabalhar em cima dessa legislação municipal. Esse sim é o papel dessa casa, dessa Câmara Municipal de Vereadores, mas não é o papel dessa Câmara a construção do projeto de lei para o plano diretor. Essa é uma atribuição do Executivo. Próxima pessoa inscrita é o senhor Júlio César Bezerra, a loja maçônica. Boa noite, senhores ocupantes da mesa, boa noite, público presente. Bem rápida a minha manifestação. Em primeiro lugar, para deixar registrado que a proposta de emenda feita pelo Dr. José Luiz Aranas, se não me engano a proposta 12, é também de minha autoria. E que ela traz, como bem enfatizava aí o Dr. Geraldini, que não pode existir regras para pessoas isoladas, para grupos isolados, não. Essa emenda não visa a isso, tanto que nós temos aqui presente vários representantes desses clubes e que desejam, precisam e querem isso. Além do mais, o plano diretor é, sim, a peça que pode e deve ser usado como instrumento para que isso aconteça. Também, eu acharia até interessante que essa emenda, a proposta de emenda, ficasse localizada nas disposições transitórias. Depois eu farei um substitutivo dessa emenda para que isso aconteça. E a outra colocação que eu gostaria de fazer é no sentido da participação popular, que poderia ser efetiva não só agora, como está acontecendo nas audiências públicas, mas isso se perpetuar através da fomentação do Conselho das Cidades. Como a revolta do nosso colega cidadão aqui, ela é justa até, mas tem que ser sopesada. E esse acompanhamento, ele deve ser feito a partir da vigência do Conselho das Cidades. Deve ser implementado, e também vou propor uma proposta de emenda, para que esse Conselho da Cidade seja realmente implementado. Eu acho fundamental que isso aconteça. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque depois de ouvir os colegas cidadãos que tão bem usam da palavra, o Dirceu e o Fábio, né? A gente fica um pouco constrangido de falar em público, apesar de eu mexer com o público, trabalhar com o público. Mas basicamente são essas duas coisas: deixar bem claro da importância, da necessidade e da pertinência da colocação dessa proposta de emenda que o José Luiz Aranas fez, e da implementação do Conselho das Cidades, para que essa participação popular não só aconteça agora nas audiências públicas, mas que já a partir de 2007 já se efetive a participação popular, inclusive na elaboração do plano do planejamento orçamentário, certo? Para que nós possamos ver as leis, porque não são só vocês que devem fazer as leis, nós, o povo, também devemos e podemos participar efetivamente dessa elaboração. Então, deu tempo, né? Então é só isso que eu queria deixar. Não? Então, eu vou fazer uma proposta então, de emenda para que o conselho, não sei se seria a denominação, conversando ontem no seminário com o Dr. Geraldini, até não foi bem no seminário, porque não houve uma participação efetiva de quem estava aqui presente. Foi mais trouxe as belas palavras, explicou bem o que é o plano diretor, né? Mas nós não tivemos oportunidade ontem de nos manifestar.
E hoje dá um tempo, apesar de 3 minutos é um tempo exíguo, né? Mas enfim. E então era só. Obrigado. Obrigado, senhor Júlio César. A nossa limitação do tempo de 3 minutos se dá em função justamente da necessidade de poder ouvir a todos, né? Nós teremos ainda outras audiências públicas que acontecerão. Esse é o momento em que a gente pode estar interagindo. De fato, ontem nós tivemos, era muito mais uma capacitação para nos prepararmos todos para esse processo de audiências públicas, né? Entretanto, nós ainda nos colocamos à disposição para discutir no final, quando falamos da questão dos conselhos, mas esse é o momento, de fato, para a gente estar fazendo essas colocações todas, né? Com relação ao tempo, nós tivemos apenas o senhor Luiz Fernando que se ateve aos 3 minutos da fala. Todos os demais trabalharam em torno dos 5, 6 ou 8 minutos, né? Então, como a gente previa, todos puderam falar livremente até o momento que quis, dentro das limitações que nós temos. Temos um senhor Anderson Zanatti Dutra, ainda inscrito, para poder fazer uso da palavra. Se insere, por favor, senhor. Primeiramente, boa noite a todos, senhores vereadores, senhor Geraldinho, aos demais presentes, na ocasião, boa noite. Gostaria de ser o mais breve possível em colocar alguns destaques sobre o projeto do nosso plano diretor, no sentido de levantar questões e soluções. A primeira questão diz respeito à participação no plano diretor. Nós estamos aqui há 1 mês de prazo legal para ter o plano diretor do município plenamente realizado, finalizado com essa audiência pública, 5 anos após o Estatuto das Cidades ter estabelecido este prazo, 16 anos após a Lei Orgânica do município ter citado o plano diretor para Ibitinga, 18 anos após a Constituição Federal ter projetado para a grande parte dos municípios do Brasil o plano diretor. Eu gostaria de expressar que o meu desejo seria de ter visto acontecer essa discussão com maior profundidade e sinceridade do transcorrer desse longo prazo que nós tivemos em quase 2 décadas, e não assim de maneira apressada, nos limites estreitos do que a cidadania nos permite. Mas eu torço e até rezo pela evolução democrática da nossa sociedade e da nossa classe política, no sentido de ser mais eficiente e honesta em relação aos assuntos pertinentes da participação popular, dos atores sociais diversos, da qualidade nos projetos, não simplesmente cumprir prazo. Ou seja, um pouco menos apegada aos hábitos autoritários, né? Pude imprimir o projeto do site da Câmara e analisá-lo como uma grande declaração de boas intenções por parte da comissão técnica que o elaborou. Só está sendo um pouco difícil enxergar claramente, não estou dizendo que não está ali, a participação popular na elaboração do projeto. Eu diria que em termos técnicos e filosóficos predomina nesse projeto o universal e bem menos o particular. Com uns poucos ajustes, esse plano diretor poderia servir para qualquer cidade brasileira. Em relação a essa questão, eu gostaria de citar ainda que os mapas que possibilitam a sua executividade, pelo que foi informado, pelo que eu pude saber, não estavam disponíveis para esta audiência em particular até a semana passada. A toda essa problemática, eu gostaria de sugerir que a participação no plano diretor fosse estendida de modo a esgotar a contribuição social que lhe é devida. A esse respeito, poderíamos acrescentar ao artigo 3º que as leis complementares do plano diretor a serem instituídas nos próximos 12 meses deverão ser objeto de participação popular, tal como este plano diretor. Isto é, o plano diretor rural, lei de perímetros urbanos, lei de zoneamento do uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do solo urbano, código de obras, lei dos instrumentos, lei do sistema viário,
O mesmo critério participativo deveríamos ter no artigo 43, onde coloca-se que, ao prazo de 180 dias, teremos regulamentação do plano diretor pela Prefeitura. No artigo 70, colocaríamos a importância dos órgãos de planejamento da gestão participativa. A comissão de elaboração do plano diretor passaria a ser permanente, recebendo a qualquer tempo sugestões da sociedade. O Conselho da Cidade produziria uma reunião pública, poderia ser trimestral ou semestral. A Conferência das Cidades, como contribuição do Sr. Júlio, seria anual. E as audiências públicas poderiam ser convocadas a qualquer tempo, pelos vereadores, qualquer vereador, ou mesmo pelo Executivo, ou mesmo alguma entidade organizada que detectasse necessidade de uma audiência pública. Passaria ainda para a segunda questão, que eu gostaria de levantar, iniciando com uma ilustração bem particular. Eu moro numa rua de Ibitinga, no limite das franjas viárias. A rua termina num terreno desocupado, já entrando na zona rural. A rua ao lado, com características semelhantes, desembocava no mesmo terreno. É a Rua Nações Unidas. Faz alguns meses que as possibilidades de continuação dessa rua foram trancadas pela construção de uma escola pela própria prefeitura, ou seja, o próprio poder público, com esse ato, contribuiu para dificultar o planejamento de trânsito. É necessário ter a escola? Sim, mas justo no final da rua, o que faltou ali, o que eu temo que venha a faltar a expansão da estrutura viária de Ibitinga, a partir das suas franjas, diz respeito à continuidade das ruas, mas não só isso. A continuidade da rua é alguma coisa básica para você começar a pensar. Você ter acesso do centro até o final da cidade. Bom, a continuidade das ruas, que é um aspecto básico para a gente buscar um formato capaz de dar fluência ao trânsito. Quer dizer, um formato planejado para facilitar a formação de bairros acessíveis e organizados na cidade. Se nós analisarmos o mapa do nosso município, perceberemos que os nossos antecessores capricharam em fazer um centro relativamente bem organizado para a época, com algumas ruas perpendiculares, inclusive. O problema foi que desde um período recente pouco foi feito no sentido de fazer crescer essa estrutura de uma maneira racional, com exceção da Avenida Perimetral, que foi uma iniciativa hoje praticamente das mais importantes para salvar a acessibilidade espacial em Ibitinga. Se não tivéssemos essa avenida, como faríamos para chegar de um ponto a outro da cidade? Teríamos que atravessar a cidade, quebrando ruas, quarteirões. Interessante notar que na época do projeto dessa avenida importante, consta nas histórias das pessoas mais velhas, que ela foi criticada e até ridicularizada. Apesar disso, a cidade cresceu de maneira desorganizada, com quarteirões muito grandes, com ruas encurtadas por outro quarteirão, com a formação ainda de quadras muito diferenciadas, por deixarmos para trás ainda muitos vazios urbanos, terrenos baldios. Eu sugeriria que fosse garantido em lei que a expansão urbana de Ibitinga, criação de novos lotes, de novos bairros, ocorra mais em harmonia com a continuidade da cidade, ampliando a acessibilidade já estruturada para cada rua, nas franjas. Menos interesse dos loteadores e mais interesse da coletividade que fará uso das vias de comunicação dos seus bairros. Terceira questão, garantir em lei uma porcentagem mínima de áreas verdes em Ibitinga, e dessas áreas verdes
uma reserva destinada especificamente à função ambiental em duas vertentes. Primeira, arborização. Nós estamos vendo que está evoluindo o clima negativamente no mundo, e particularmente na nossa região estamos sentindo o ar cada vez mais seco, poluído, cheio de fumaça, de radicais livres, cada vez menos sombra, umidade, cada vez mais difícil você ter uma qualidade de vida, e daí não escapa nem o rico e nem o pobre. Segunda questão, a permeabilidade. Hoje comenta-se muito que grande parte dos problemas de enchentes em diversas cidades tem a ver com a perda da permeabilidade por parte dessas áreas que são extremamente urbanizadas. Quer dizer, a água da chuva ela cai, ela não é devidamente absorvida pela terra, então ela vai se concentrar no rio, no córrego, e daí quando tem uma chuva mais forte, uma situação mais especial, a comunidade sofre com isso, com enchentes, com diversos tipos de transtornos. Então, para a gente fazer um projeto bem feito, eu acho que vai ser um pouco corrido, mas talvez ainda está em tempo de salvar alguma coisa. Eu acho que se a gente estender a participação, como se disse, se a gente conseguir um pacto de estender essa participação, discutir cada aspecto da expansão urbana de Ibitinga, do meio ambiente, nós conseguiremos, no mínimo, garantir que alguns transtornos serão evitados ao longo dos próximos anos, e que com a revisão do plano diretor nós estaremos mais conscientes para fazer as reformas que ele precisar. Só isso. Obrigado. Senhor Anderson, muito obrigado pelas manifestações, pelas preocupações, tendo em vista que ainda temos alguns minutos para o horário previsto de encerramento da nossa audiência, por orientação do senhor presidente, nós estaremos ainda abrindo a palavra para quem quiser se manifestar, tendo em vista que os senhores que se manifestaram fizeram um uso comedido do tempo, que nós poderemos ainda, temos alguns minutos para ouvir ainda novas contribuições, outras manifestações, no sentido de contribuir para a construção de um projeto de lei que atenda às necessidades do município de Ibitinga, para que a gente possa, no decorrer desse processo, que está se iniciando com essa primeira audiência pública, teremos ainda uma segunda no dia 8 e uma terceira no dia 11, nós poderemos ainda ampliar esse processo de discussão, de contribuições, de debate, que só vem enriquecer a construção desse plano diretor. Então, consulto se há algum interessado em ainda fazer uso da palavra. Pois não? Seu nome, por favor, e bairro para a gente poder registrar. O nome é José Roberto Pereira Lima, sou do Jardim Paineiras, e quero agradecer essa oportunidade que nós temos aqui para poder falar ao público, aqui presente, aos senhores vereadores. Eu estou sempre presente na Câmara Municipal de Ibitinga, acompanho o trabalho dos vereadores, das autoridades aqui de Ibitinga, e vejo nesses vereadores aqui que eles estão de cara com a gente, perdendo, assim, como se diz, aquela arrogância, sendo humilde, para que depor com a gente e apresentar esse projeto. Fora esse projeto que eles estão apresentando no plano diretor, que eu também venho acompanhando fora, eles têm grandes projetos apresentados aqui na Câmara e são aprovados. Eu estou aqui presente direto, todas as sessões, projetos muito importantes, inclusive aqueles que o rapaz acabou de citar aqui do Arvoredo mesmo, que o município tem que plantar árvore. Até tem um vereador que fez o projeto bem anterior, que vai incluir no plano diretor. Eu não estou aqui para defender nenhum vereador, mas eu quero dizer a vocês que eles estão trabalhando pela cidade e eles querem que vocês também participem junto com eles. É por isso que nós estamos tendo essa audiência pública. Olha, eu quero falar, eu não sou de Ibitinga, vim faz 16 anos que eu estou morando em Ibitinga, eu estou acompanhando o Legislativo, o Poder Público,
E eu quero só falar meus parabéns a vocês, vereadores, e a população que está participando aqui. E eu gostaria mais que vocês participassem mais, não era só no plano do diretor, de tudo que vocês vão ver que eles estão fazendo coisa para a cidade. E é que às vezes a gente não tem um meio de comunicação para expressar muito isso aí. Mas dentro do coração deles, eles estão trabalhando para Ibitinga, não só ele, o Poder Público Municipal Executivo, e tem bastante gente aqui que também participa, só que poucas pessoas que vêm participar. Venham mais, que vocês vão conhecer quem são os seus vereadores de Ibitinga. Em questão da água, eles estão trabalhando, fizeram projeto, eu vim aqui e acompanhei. Questão da bacia de esgoto, eles estão trabalhando. A questão da saúde, eu vejo que eles fazem projeto que melhora. E a gente tem que participar mais. Aí a gente fica acompanhando o que eles estão fazendo. É só isso que eu queria falar. Obrigado, senhor Zé Roberto, pelas manifestações. Eu, que também não sou daqui, compartilho, porque não é, eu atuo como profissional, consultor em diversos locais, e não é em todo local também que a gente vê o envolvimento do Legislativo como estamos vendo aqui nesse momento. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra, por favor? Se eu pudesse identificar. Boa noite a todos. Meu nome é Aquiles Sina, sou presidente do Sindicom, Sindicato das Indústrias de Comércio de Bordados de Ibitinga. Sou presidente da Câmara, senhor Pinheiro, senhor Lira, vice-prefeito, senhores vereadores, senhoras e senhores, autoridades presentes. A minha fala aqui, na verdade, representando as indústrias de Ibitinga e, na verdade, analisando o que eu estou em vista até agora do plano diretor. E eu me apeguei realmente às palavras, fortes palavras dos munícipes aqui de Ibitinga, e que realmente tem uma visão e que foi colocado de uma forma que eu gostaria, talvez, num segundo momento, retratar e avaliar se realmente o direcionamento do plano piloto, do plano diretor é esse mesmo. Pelo seguinte, eu faço algumas considerações com relação ao plano, do conteúdo que o plano diretor deve ter. E aqui é muito bem claro que o plano ele defende os direitos e princípios. Isso está estipulado aqui na página 5, tá? Que é o manual. Então, só lendo o que devemos defender, afinal de contas, no plano, tá? São os princípios que devem ser utilizados para todas as decisões e ações tomadas na gestão da sua cidade. E reconhecer esses seus direitos. O que na verdade, são os instrumentos, ferramentas que ajudam os objetivos a direcionar. Aqui, no meu entendimento, o plano diretor ele não vai contemplar exatamente todos os projetos específicos de cada área. Por exemplo, eu colocaria, enumerar uma série de projetos específicos quanto ao desenvolvimento, à capacitação, a parcerias, a distrito, tudo que seria específico da minha parte, realmente. Só que o que está dizendo aqui é justamente um direcionamento e uma confirmação da lei e do Poder Executivo para uma ação em prol do crescimento, no meu entender. Não especificamente nós estamos aqui projetando 10 anos, como nós vamos colocar isso aqui focado exatamente administrar, o que eu quero dizer, é você, na verdade, fazer escolhas, dividir. Então você especificar que hoje exatamente um projeto, eu enumeraria vários que, como nós estaríamos definindo isso em lei, cabe sim estar aqui no plano diretor a diretriz do que nós queremos, que é, por exemplo, incentivo, por exemplo, ao desenvolvimento através de parcerias. Isso é realmente, assim, e aqui especificamente, se as ações da prefeitura não obedecerem esses princípios, devem ser questionadas na justiça. Tá? Então, ao meu ver, aqui, o plano diretor já é um passo muito grande com relação a você deixar registrado realmente uma predisposição, como foi citado aqui numa carta de intenções, sim, mas focada realmente para um objetivo único. Não especificamente
definir todas as leis e todos os projetos que podem ser colocados. Eu acredito que se nós fôssemos discutir tudo isso aqui, seria praticamente infindável. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Obrigado. Obrigado, senhor Aquiles. Mais alguma manifestação? Não há manifestações? Então, passo a palavra ao senhor presidente para a condução daqui para frente da audiência. Quero reiterar que a Secretaria dessa Casa aqui encontra-se à disposição para todo aquele que quiser retirar cópia do projeto do Plano Diretor Municipal, de suas emendas, só procurar a Secretaria da Câmara. Quero registrar também a alegria desta audiência pública, da presença de todos que aqui estão, segmentos da sociedade, estudantes, pessoas da comunidade que participaram, deram suas sugestões, opiniões, e a alegria de viver num país democrático. Essa casa não teria obrigação nenhuma de realizar as audiências públicas. O Estatuto da Cidade determina que os municípios devam fazer os planos diretores, e essa iniciativa é do Executivo. O Executivo tomou suas providências, realizou suas audiências públicas e encaminhou essa casa. Nós respeitamos prazos legais. Até quando recebemos o projeto do plano diretor, nós tivemos que marcar essa audiência pública e as demais que acontecerão. E a marcação de audiência deve ser precedida de uma publicação, divulgação através das emissoras de rádio, como foi feito, do jornal Semanário de Vitinhos, com uma antecedência mínima de 15 dias. E assim foi feito. Tivemos a preocupação de um esforço conjunto deveria ser conduzido por apenas uma das comissões permanentes dessa casa. Mas, enfim, as 3 comissões permanentes, de forma unida e harmônica, resolveram por bem coordenar os trabalhos do plano diretor. A partir daí foi montada uma comissão presidida pelo Dr. Silnei José Vieira, por mim e pelo Djalma, que é presidente da Comissão de Orçamento. Abrimos espaço à população para que venha, e como aconteceu nessa noite, apresentar suas sugestões. São bem-vindas todas as sugestões que são apresentadas aqui nessa casa, como já tivemos aqui nessa noite, as sugestões apresentadas pelo Dr. José Luiz Martinelli Hernandes, pelo senhor prefeito municipal em forma de emenda, Sindicato Rural apresentando um plano diretor rural, que será discutido e debatido, e fica a solicitação a todos os senhores que aqui se encontram, que apresentem suas sugestões, formulem por escrito, e nós vamos debatê-las. Eu repito, não seria papel dessa Câmara realizar audiências públicas, mas de forma democrática, um espírito sempre voltado para ouvir a manifestação da comunidade, é que nós resolvemos fazer essas audiências. E assim está acontecendo. Todo aquele que quiser se manifestar na próxima audiência, na sexta-feira, no dia 8, na segunda-feira, dia 11, ou de forma pessoal, com qualquer um dos senhores vereadores que estarão aqui à disposição para receber essas sugestões. Essa casa está sempre aberta a ouvir o apelo da comunidade. Eu quero aqui deixar um agradecimento ao senhor José Roberto Pereira de Lima. Talvez nós não necessitaríamos de defesa alguma, mas o senhor, de forma espontânea, retratou o trabalho desses vereadores aqui. E fica aqui a solicitação, a reiteração do convite. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, nós temos as sessões ordinárias dessa Câmara. As sessões são públicas, venham, a participação, a contribuição de cada um é salutar no processo democrático de estarmos aí dirigindo uma cidade. Cada vereador tem a sua ideia, o seu pensamento, apresenta os seus projetos, mas é salutar que a população nos traga informações,
nos abasteçam de solicitações para que apresentemos aqui os nossos projetos. Eu fico muito feliz nessa noite aqui da participação maciça da sociedade, professores, pessoas da comunidade, alunos da faculdade, né? O senhor chefe do posto fiscal, que eu saúdo, agradeço a sua manifestação de contribuição ao plano diretor. Eu quero dizer ao senhor que, orgulhosamente, por 2 anos eu fui funcionário do posto fiscal de Betim e fico feliz da sua vontade e disposição de estar ajudando aqui no processo de elaboração do plano diretor, muito embora o senhor não resida em Betim. Muito obrigado. Eu informo a todos que desta audiência pública será lavrado ata, os pronunciamentos gravados e sugestões e emendas apresentadas acompanharão o projeto de lei do plano diretor. O processo do plano diretor estará à disposição dos interessados para consultas ou fornecimento de cópias. As sugestões e emendas apresentadas por escrito ou verbal serão analisadas nas reuniões das comissões permanentes e tirará as conclusões apresentando parecer sobre os fatos atinentes. Os pareceres das comissões constarão no projeto de lei que institui o plano diretor municipal, recebendo votação em sessão legislativa ordinária em data a ser marcada pelo presidente da Câmara Municipal, a ser divulgada posteriormente. Eu só faço um adendo aqui, que nós temos um prazo exíguo de aprovarmos esta lei até o dia 10 de outubro. Portanto, os nossos trabalhos terão que ser bastante rapidinho para que possamos dar andamento a esse plano. Lembro a todos que acontecerá mais 2 audiências em continuidade às discussões do plano diretor. A próxima, no dia 8 de setembro, sexta-feira, a partir das 19h30. E desde já, todos estão convidados a participar, bem como na sessão que votará o plano diretor municipal. Nada mais havendo, a tratar do encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos, em especial o Dr. José Roberto Geraldino Júnior, que muito tem nos ajudado junto aos trabalhos do projeto do plano diretor. Boa noite a todos. Boa noite.